Vamos lá, ó. Continuando força e movimento, a gente vai trabalhar com as leis de Newton e suas aplicações. Então, vamos introduzir as leis de Newton. Um dos principais legados deixados por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. Então, ele explicou para a gente como que os corpos se movimentam. Se está em repouso, se está em movimento, como que depende do referencial. Isso tudo vem nas leis de Newton, tá? A mecânica newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento de marés, tornando-se dos marcos da física para trazer equações matemáticas para explicação de fenômenos naturais. Juntas, as três leis de Newton, porque são três leis de Newton que a gente vai estudar, são usadas para descobrir a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio, tá? Então, a gente vai trabalhar isso. Tá em equilíbrio, não tá? A lei de Newton em si trabalha com movimento. Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, dizemos que ele encontra em equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, perfeitamente parado, ou movendo com velocidade constante e em linha reta. O agente responsável pela mudança no estado do movimento dos corpos é chamado força, que foi o que a gente discutiu. A força, ela pode mudar o movimento. Por quê? Se eu aplico força, tem movimento, não é? Sem força, não tem movimento. Ele fica estático, parado. Uma grandeza fatorial, cuja unidade é quilos por metros dividido por segundos ao quadrado, o que foi batizado posteriormente como N, que é Newton. Justamente, em homenagem a Isaac Newton. Quando um corpo está sujeito a uma resultante não nula, diferente de zero, quer dizer, você faz as contas e a força não é zero, e o corpo tem uma aceleração, variação de velocidade. Essa aceleração, por sua vez, é inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, quanto maior for a massa, menor é a aceleração do corpo. Isso faz lógica. Por exemplo, você pensa que você tem uma caixa pequenininha. Você aplicou uma força nela. Se eu aplico uma força, eu gero um movimento, não é? Se a caixa é pequena e eu aplico uma força, ela vai movimentar mais rápido, não vai? Ela tem uma aceleração maior. Agora, se eu pego uma caixa mais pesada, se eu aplicar a mesma força que eu apliquei naquela caixa mais maneira, ele vai ter um movimento, não vai? Só que a caixa vai andar mais devagar, não vai? Significa que ela tem uma aceleração menor, tá? Então, quer dizer, por isso que é inversamente proporcional à massa. Porque quanto maior a massa, menor a aceleração. Ou seja, quando mais pesado é o corpo, mais devagar ele vai andar, tá? É isso que ele quer dizer. De acordo com as leis de Newton, a massa é uma medida de inércia do corpo, ou seja, a tendência que um corpo tem de percorrer em seu atual estado de equilíbrio estático ou dinâmico. Tá, o que fala a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Seu enunciado é: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, um corpo ele está aqui parado ou em movimento em linha reta. Por exemplo, eu chuto uma bola. Ela está aqui no chão em movimento em linha reta. Ela não vai mudar o percurso dela sozinha, a não ser que eu venha aqui e aplique uma força nela para ela mudar de lado. Ou ela está aqui parada, ela não começa a andar sozinha se eu não vir aplicar uma força nela, entendeu? Então, essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A lei da inércia também explica o surgimento de formas inerciais, isto é, forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Por exemplo, ao pisar no acelerador do carro, o motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, não é? Quando você pisa forte assim, você não tem aquele arranco para trás? É isso que ele fala, como se houvesse uma força puxando para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão da sua inércia, ou seja, a tendência de seu corpo tende a permanecer parado ou em velocidade constante. Quer dizer, o carro está lá, você está sentado no carro, 40 km por hora.
Seu corpo tá parado, porque o carro tá andando, seu corpo tá parado. De repente, o motorista vai lá e pisa no acelerador, vai para 60. O que que acontece? Você não gruda no banco? Na verdade, isso aí é inércia. Porque, na verdade, ele considera que seu corpo tá em repouso, parado ali no carro. Quando o carro acelera, ele movimenta, ele aplica uma força em você, entendeu? Essa é a primeira lei de Newton. E quanto maior for a massa do corpo, maior será a sua inércia. Assim, alterar o estado do movimento de um corpo de massa grande requer uma aplicação de uma força maior, que foi o que eu falei para vocês de empurrar a caixa. Corpos de massa pequena têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação das forças menos intensas. Olha, por exemplo, um carrinho de supermercado. Ele está em repouso aí no primeiro desenho, não tá? Então, ele está com seu movimento de inércia, ele está em repouso, movimento retilíneo, a menos que uma força resultante seja aplicada sobre ele. Ó, a primeira lei de Newton é pouco intuitiva. Ao rolarmos uma bola no chão, ela para diante de nossos olhos. Jamais esperaríamos que ela rolasse eternamente. No caso descrito, porém, a bola está sujeita a uma força resultante que não é nula. Há uma força de atrito entre a bola e a superfície do chão, desacelerando o objeto. Ou seja, quando eu chuto a bola, ela rola. Só que ela não vai rolar pro resto da vida. Em um momento ela vai parar. Mas por quê? Porque tem uma força que puxa ela no chão, que é a força de atrito, que ela fica encostando ali no chão, que vai de uma certa forma freando a bola. Aí chega um momento que ela para. É igual o carrinho aí também, ó. O carrinho é um corpo leve. Eu apliquei a força, o que aconteceu? Ele andou. Mas em algum momento ele vai parar, não vai? Porque ele tem a força de atrito das rodinhas com o chão, que é como se fosse freando ele. Então, a primeira lei de Newton é o seguinte: para um corpo entrar em movimento ou mudar a posição dele, significa que a gente tem que aplicar nele uma força, tá? Que aí você gera o movimento, tá? Aí, vocês vão copiar esse texto e eu tô aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom?